Fala galera, tudo beleza? Hoje eu criei uma lista com 10 coisas que você precisa saber para passar na parte de JavaScript numa entrevista internacional. Hoje você vai sair daqui um melhor desenvolvedor. Se você não souber o que está nessa lista, provavelmente você não vai passar e vai ser categorizado como Junior Developer, mesmo você tendo 20 anos de experiência. O primeiro item dessa lista é sobre Asynchronous Operations, que é como o JavaScript handle Asynchronous Operations, e você vai precisar saber sobre o Event Loop, ok? Você vai precisar saber sobre timers, set timeout, set interval, process next tick, ok? E a prioridade entre eles, qual é a prioridade de uma promise em cima de um set timeout. Se a gente resolver os dois ao mesmo tempo, qual é o que vai ser chamado primeiro? Qual é a diferença entre promises e observables? Ok? Qual é a diferença entre promise.all e promise.allSettled? Event emitters, ok? Callbacks, callback hell, você vai ter que explicar, eles vão perguntar o que é um callback, o que é um callback hell, como resolver isso, ok? Também event emitters, tudo que é sobre asynchronous em JavaScript, e você vai ter que explicar. E não dá aquela resposta simples, não. Tenta dar uma resposta completa. O segundo item da lista é TypeScript. Ok? É um pouco polêmico, porque tem gente que não gosta de TypeScript, mas se você quer passar numa entrevista internacional, você vai precisar saber TypeScript, ok? Tem empresas lá no Vale do Silício que trabalham heavy com TypeScript, então tem muito job na área que requer TypeScript, também tem job que não requer TypeScript, mas para passar na entrevista você vai precisar de TypeScript. E se você não gosta de TypeScript, eu peço que você guarde isso para você, guarde esse sentimento para você, porque a entrevista é muito mais do que perguntas e respostas corretas, ok? O entrevistador, ele tá olhando para você todo o tempo, ele tá prestando atenção em tudo que você fala, e a decisão de passar ou não, ela é tomada na maioria das vezes nos primeiros 15 minutos, ok? Depois você vai ter todo esse tempo restante para mudar a opinião do desenvolvedor que está entrevistando você, ou do recruiter que está entrevistando você. Então guarda as suas opiniões para você mesmo. E o terceiro item dessa lista é técnicas de optimização, ok? O recrutador ele vai perguntar a você quais técnicas de optimização de código você conhece em JavaScript, e você pode falar memoization, e você vai explicar o que é memoization para o recrutador ou para o desenvolvedor que está entrevistando você. Sair do for loop o mais rápido possível, evitar for loop desnecessário, então usar break e continue, ok, na sua aplicação. E se você tiver nested for loops, vários for loops dentro de uma função, você pode usar o goto e sair de um for loop e entrar no outro, ou sair de um for loop e entrar no outro, e otimizar o tempo, e sair do for loop quando necessário, usar break e continue to skip isso. Você pode falar sobre evitar memory leaks, ok? Evitar criar referências, fazer referências a objetos para que o garbage collector do JavaScript funcione de forma optimizada. Também isso é muito comum quando você está trabalhando com scroll infinito, ok? Onde você sai criando referências quando o usuário vai dando scroll, e aí isso termina que vai criando referência, vai guardando valor na memória, e aí vai chegar um ponto que vai estourar a memória do browser do usuário, e ele vai ter que fechar sua tab, e aí vai dar crash na sua aplicação, e se você tiver no sistema de pagamento, você vai perder dinheiro. Então você pode falar sobre isso, você pode falar sobre reutilização de código, criar funções que são abstractas de regras de negócio, certo? Funções que vão receber parâmetros e ter um retorno, e aí você pode aplicar memoization nessas funções. O quarto item dessa lista é ES6, ok? Ou que vem de novo no JavaScript. Qual é a diferença entre o JavaScript antigo e o JavaScript novo? E aí você pode falar sobre classes, ok? Sobre hierarquia. Também ele pode perguntar a você qual é a diferença entre let e const, ok? Aí você vai ter que explicar. E aí vem arrow functions, quais são os prós e contras de usar arrow functions, generators, functions generators, ok? E iterators. Se você é familiarizado com Redux Saga, você é familiarizado com function generators, ok? Qual é a diferença de yield
and return. So, essas coisas são super importantes no JavaScript, são super importantes que você saiba como explicar. E você pode sair conectando uma resposta na outra, ok? E dar uma resposta rica para ele, que ele vai ficar fantasiado, eu diria. Ele vai ficar fascinado por você. É capaz de parar a entrevista na hora e já dizer, tá bom, ok, cara, eu não preciso nem seguir daqui, porque você já me deu tudo que você quer. Seguindo com o ES6, o recrutador pode perguntar a você qual é a diferença entre set e weak set, ok? Qual é a diferença entre set e map, map and weak map. Então você precisa saber disso, embora você não seja muito familiarizado isso no dia a dia, mas você precisa saber para dar o desenvolvedor que está lhe perguntando ou o entrevistador uma resposta completa. Também tem duas coisas que eu anotei aqui na minha lista, que é proxy e reflect, ok? São proxy e reflect. Você pode conectar set and map ou qualquer outra coisa de JavaScript com proxy e reflect. Eu vou deixar aqui embaixo. O próximo item dessa lista é testing, ok? Qual tipo de teste você conhece? Ele pode lhe perguntar. Ele pode lhe perguntar também quais libraries de testing, ou de unit test, ou de functional test você está familiarizado com. E também ele pode lhe perguntar qual é a importância do unit test numa aplicação. Próximo item da lista é security, ok? Então ele pode lhe perguntar o que você conhece sobre security, é bem aberto, ok? O que é um cross-site scripting, o que é um cross-site request, então o que é CORS, certo? Então bota isso na sua lista, como evitar SQL injection, ok? Então testing também é muito importante na entrevista e se você dominar esse assunto, você vai tirar nota 10. O próximo item dessa lista é Webpack. Ele vai perguntar para você o que é o Webpack, para que serve o Webpack e que tipo de ferramentas, que tipo de coisas a gente pode fazer com o Webpack, certo? Aí você vai descrever o que é a sua experiência com o Webpack. Eu recomendo você pesquisar um pouco mais sobre todos esses assuntos que está na lista que eu vou mostrar para vocês. O próximo item dessa lista é Hoisting. Hoisting, ele vai lhe perguntar o que é Hoisting, o que você conhece sobre o Hoisting. E Hoisting tem um papel muito importante nessa lista, porque Hoisting é o fundamento, né, do JavaScript, diferente de outras linguagens de programação que tem múltiplos passes no arquivo para gerar um compilado. O JavaScript só faz isso uma vez, e na primeira fase ele pega tudo que é variável e funções que é declarado usando var e functions e move para o topo da execução. É por isso que você consegue criar variáveis no rodapé da página, funções no script depois do body e usar dentro do body, ok? Porque o JavaScript vai hoist essas funções para o topo da execução, mas com variáveis ele funciona diferente de variáveis para functions. Com variáveis, ele vai assignar um valor undefined para aquela variável e isso pode causar a dead zone, ok? Ele também pode ele pode lhe perguntar sobre dead zone. Então, a dead zone, você tem que saber o que é dead zone. Então, anota aí para você procurar estudar. E com functions, isso não acontece porque a function ela é movida para o topo com o seu conteúdo completo. É movido a declaração e também é movido o escopo da função. Ele pode lhe perguntar qual é a diferença de let e var, e você pode pensar que isso é muito básico e dar uma resposta do tipo var é considerado old JavaScript, isso não se usa mais, e let é novo JavaScript. Essa resposta ela é fraca, ok? Você pode elaborar uma resposta muito melhor, porque let e const, eles não são hosted. Ele é uma variável local, ok, que vai funcionar ali dentro de um escopo, e var, ele vai ser hosted, como a gente falou anteriormente. E nisso vem aquele problema típico, né, aquele problema clássico do for loop com um set timeout dentro. Esse for loop foi usado var, certo? E quando o recrutador lhe pergunta qual é o valor de I, ou do index, depois do set timeout, aquele índice não é aquilo que você está vendo, porque ele usou var, então você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa e dar a resposta correta. O próximo item dessa lista é closures, ok? Closures em JavaScript. Ele vai te perguntar o que são closures, qual é o benefício de closure, para que usar uma closure, ok? E você pode dizer que closure vai resolver aquele problema do for loop que a gente falou anteriormente, de vazamento de escopo, porque você declarou
variável usando var dentro do for loop, ok? Uma closure vai resolver aquele problema. Ele vai te perguntar também em relação ao this. Dentro de uma closure e fora de uma closure, você vai ter que saber, você vai ter que entender o que é, o que o this representa, ok? Ele pode também perguntar qual é a diferença de functions and arrow functions, ok? Com relação ao this também, então você tem que estar ligado nisso. Quais são os prós e contras de usar arrow functions, porque arrow functions não são as melhores coisas do mundo. Então ele vai lhe perguntar qual é o prós e contra de usar uma arrow function. O último item dessa lista, mas não menos importante, é o prototype. Você pode pensar que o prototype ele é antigo, que ninguém usa mais, mas isso ainda cai nas entrevistas de emprego internacional. Então ele vai perguntar a você quais são os princípios do objeto de JavaScript, o que é prototype em JavaScript, ok? Prototype inheritance. Ele vai perguntar o que é prototype inheritance e você precisa ter na sua mente uma resposta para isso, ok? Ele pode perguntar também como você faz para compartilhar atributos entre funções, ok? Entre objetos, usando o prototype. That's it for today. So if you like this content, please consider giving me a thumbs up, subscribe to my channel and comment down below what more would like to see in the next video, ok? No próximo vídeo eu vou falar para você na prática, eu vou mostrar na prática como funciona cada conceito desse. Eu vou compartilhar o projeto com você e aí você pode estudar por conta própria e melhorar as suas respostas durante uma entrevista. E eu garanto a você que se você estudar cada item dessa lista, cada conceito dessa lista, você vai se destacar no seu círculo de amigos, que eles vão começar a prestar mais atenção em você. Continue estudando, que você vai se destacar cada vez mais e pegar novas responsabilidades. Valeu, deixa o like, deixa o comentário e eu te vejo no próximo vídeo.